Do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma, Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma, Deus tem uma palavra de mudança, de salvação, que eu creio que vai transformar a sua vida se você crer e praticar em tudo que Deus falará contigo através da palavra dele. Nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa, descendente de Abraão, e se chamava Isabel. Eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, no turno de sua classe, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando no lado de fora. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e foi tomado de temor. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar um povo para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e trazer estas boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que isto se realize. Porquanto não creste em minhas palavras, que no tempo certo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e estranhava a sua demora no santuário, mas quando saiu não conseguia falar. Então perceberam que tivera uma visão no santuário, e ele se expressava por sinais e permanecia mudo. Quando os dias de seu serviço terminaram, voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel concebeu e por 5 meses se manteve oculta, dizendo: o Senhor me fez isso, contemplando-me para acabar com a minha humilhação perante o povo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é um texto muito forte, com muitos ensinamentos,
com muitas direções, sabedorias, orientações para você que não entende a palavra de Deus. E eu creio que vai te ajudar no dia a dia, no trabalho, na caminhada cristã, dentro da sua família, teu casamento, no teu lar, se você guardar os ensinamentos de Deus através dessa palavra. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre o anúncio do nascimento de João. E esse texto aqui, ele é semelhante, louvado seja Deus, ao anúncio do nascimento de Jesus, porque um anjo também desceu na terra, o anjo Gabriel, para falar para Maria sobre o anúncio de Jesus. E com João também, se nós formos parar para perceber, o anjo Gabriel também veio trazer a notícia do nascimento de João, o Batista. Então a Bíblia fala nos dias de Herodes, que era o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, ou seja, ele não era qualquer um, ele não era qualquer homem, ele tinha uma história. A Bíblia fala que a classe dele havia uma história. E a esposa dele, a Bíblia diz que era da descendência de Arão e se chamava Isabel. Então ambos estão sendo narrados nessa história não como qualquer pessoa, porque um homem e uma mulher de Deus, ele não é qualquer pessoa, ela não é qualquer pessoa. Ele tem uma origem, ela tem uma origem, ele tem uma história, ela tem uma história, ele tem um testemunho de vida, ela tem um testemunho de vida, ele tem um passado, ela tem um passado, ele tem uma história contada, narrada, para a glória de Deus. Então ambos, a Bíblia faz questão de dizer, um sobre a classe e a outra sobre a descendência. Então a esposa de Zacarias, que era sacerdote naquele tempo de Herodes, rei da Judéia, a Bíblia fala que a esposa dele era Isabel, e os dois andavam unidos, com o mesmo pensamento, mesmo propósito, juntos. A Bíblia fala, eles eram justos e diante de Deus viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então juntos os dois faziam tudo diante do Senhor, diante de Deus, corretamente, nos mandamentos, nos preceitos, nas leis, eles obedeciam. Então, meus irmãos, há uma honra. Eu peço aos irmãos desculpa pelo barulho, porque estou no local de trabalho e o lugar onde eu estou passa muito carro, é muito movimentado. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa. Quando um homem vive para Deus, quando uma mulher vive para Deus, obedecendo, acreditando, sempre querendo agradar a Deus, coisas boas, coisas novas sempre vai viver, sempre vai contemplar. Porque Deus faz essas pessoas viverem, contemplarem, por estar vivendo e obedecendo a palavra dEle, acreditando na palavra dEle, e vivendo e se esforçando para viver uma vida irrepreensível, a cada dia melhorando, a cada momento melhorando, fugindo do pecado, fugindo do mal, fugindo daquilo que não presta, fugindo de tudo aquilo que atrapalha a caminhada. Porque eram assim Zacarias e Isabel. Os dois andavam irrepreensivelmente diante de Deus. Então, outro ensinamento nos traz a Bíblia é que para as coisas darem certas, nós temos que andar com pessoas que pensam da mesma forma do que nós.
Nós temos que viver com pessoas que pensam e que querem viver da mesma forma do que nós. Se você é crente, se você é servo de Deus e pessoas não querem viver da forma que você vive e pensa, não vale a pena você ter na sua vida, não vale a pena você se relacionar, porque vai causar discórdia, vai causar confusão, vai causar briga, porque a Bíblia fala, poderão andar ambos se não estiverem de acordo. A Bíblia ela fala que tudo tem que ter concordância. A Bíblia fala que o que for ligado na terra é ligado no céu. O que for concordado na terra será concordado no céu. Ou seja, se 2, 3, 4 pensarem da mesma forma, Deus no céu ele vai aprovar. Se 2, 3, 4, 5 viverem e pensarem do mesmo jeito, diante de Deus tem aprovação, porque estão todos no mesmo pensamento. Mas quando duas pessoas vivem juntas, ou seja, num casamento, em uma amizade, em um trabalho, e não pensam da mesma forma, pode ter certeza que o diabo ele vai botar discussão. Você pode ter certeza que o diabo ele vai botar briga, vai botar contenda e vai tentar gerar morte entre um e outro. Vai tentar causar revolta entre um e outro, porque os dois não pensam da mesma forma. Então, viver de concordância, viver pelo mesmo pensamento, não é para todos. Porque nós somos seres humanos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de viver, de falar, de pensar. Mas Deus, ele estabeleceu a palavra dele para que vivamos, e todos que vivem pela palavra de Deus verdadeiramente pensam, olham e vivem da mesma forma, ou seja, de acordo. Então nós temos que buscar a viver e andar com pessoas que queiram a palavra de Deus, porque quem vive pela palavra de Deus sempre vai pensar da mesma forma do que o outro, sempre vai analisar e vai julgar as coisas da mesma forma do que a outra pessoa, porque ambos têm o mesmo pensamento da palavra de Deus e vivem em confirmação, vivem em obediência pela palavra de Deus e em todos os mandamentos do Senhor. Então os dois viviam retamente diante de Deus, só que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ela não podia ter filhos por causa da idade avançada dela. E a Bíblia fala que ambos eram de idade avançada. Os dois eram de idade avançada, tanto para o homem quanto para a mulher. Para alguns que não sabem, depois de uma certa idade, o homem não pode mais reproduzir. A mulher não pode mais gerar, porque o ovário, aquilo que Deus ele plantou no homem e na mulher, com o tempo vai se secando. A semente do homem vai se secando e vai morrendo aos poucos, o corpo vai perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nenhum e nem outro, diante dos olhos humanos, podiam ser pai e mãe, porque além de ser idade de avançado, eles não tinham força o suficiente, corporal, estrutura, para gerar um filho, para ter filhos. Então, quando Zacarias estava exercendo o sacerdócio, cumprindo com a obra de Deus, no turno da classe dele, conforme era o costume sacerdotal, a Bíblia fala que coube por sorte ele entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Quando a Bíblia fala que coube por sorte ele entrar no santuário do Senhor, é porque naquela época não era qualquer um que podia entrar no santuário de Deus, na casa de Deus. Não era qualquer um que podia entrar
diante do santuário de Deus para queimar incenso, tinha que ser da classe, tinha que ter classe, tinha que ser um sacerdote. Então coube por sorte, a Bíblia fala, o sacerdócio daquela época, na vida de Zacarias, ele entrar no santuário de Deus para queimar incenso, para oferecer a Deus louvores, para fazer expiação do pecado, para adorar o nome do Senhor, assim como nós fazemos hoje, mas sem queimar incenso, sem matar animais, sem queimar incensos. Nós fazemos voluntariamente, adoramos, glorificamos com a nossa boca, sem necessidade de queimar ou matar nada. Então, ele estava dentro do santuário de Deus, da casa de Deus. Então, durante o incenso, quando ele estava queimando o incenso, sacrificando o louvor, a adoração a Deus, toda a multidão, a Bíblia fala, permanecia orando do lado de fora. Ou seja, ele estava queimando incenso do lado de dentro e o povo estava orando do lado de fora. E sabe o que eu acho lindo? É que, como eu falei no começo, quando todo mundo pensa da mesma forma, quando a maioria pensam da mesma forma, as coisas dão mais certo, as coisas melhoram e são agilizadas, são respondidas mais rápidas. Meus irmãos, para analisar a divisão, a briga, as discórdias que agem dentro de lares, na igreja, em famílias, imagina se a maioria pensasse da mesma forma, se a maioria, tanto como parente, como amizades, relacionamentos, pensassem da mesma forma. Imagina, meus irmãos, o crescimento, como que o mundo seria, como que as coisas seriam se a maioria pensasse do mesmo jeito, com o mesmo propósito. Então, ele queimava incenso do lado de dentro do santuário e a multidão permanecia do lado de fora, porque não podia entrar no momento de adoração, a queima de incenso, somente o sacerdote. Mas eles estavam do lado de fora, intercedendo, orando, buscando, eu creio, pelo mesmo propósito, assim como Zacarias estava pelo lado de dentro, queimando incenso ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele do lado de dentro e a multidão do lado de fora. E então apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso, aonde ele estava, porque ele estava do lado de dentro do santuário queimando incenso. E um anjo do Senhor, um anjo de Deus, apareceu. Olha que ensinamento maravilhoso. Entenda que enquanto você está orando, Deus, ele está desfazendo as obras de macumba. Enquanto você está louvando, enquanto você está jejuando, enquanto você está buscando, caminhando, indo para a igreja, Deus, ele está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está enviando anjos para desfazer as obras de macumba. Deus está enviando anjos na tua casa, na tua família, no teu trabalho, para te livrar, para livrar a tua família, a tua casa, os teus planos, os teus objetivos, tudo que você tem. Porque isso é evangelho, isso é mundo espiritual, isso é vida com Deus. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de jejum, você experimenta coisas sobrenaturais. Com os teus olhos você vê coisas sobrenaturais. Com os teus olhos você contempla, você sente dentro de você a glória, o poder, a virtude e a plenitude da presença de Deus. Porque a oração, ela tem poder, o louvor tem poder, o jejum tem poder, a leitura da palavra tem poder, porque são coisas espirituais. Então, meu irmão e minha irmã, ainda que você possa falar, mas irmão, eu nem sei orar, eu nem sei como é que ora, mas não deixe de orar a cada dia, a cada momento, leia a Bíblia,
Ore a Deus, peça a Deus, busque a Deus, cante louvores, adore o nome do Senhor. E a cada dia você vai evoluir, você vai ter experiências. Deus, Ele vai te fazer você contemplar e ter visões espirituais como sinal e resultado de oração que você teve, de leitura da palavra que você teve, de uma vida de louvor que você tem e que você terá. Louvado seja Deus. Porque nós podemos ver pela Bíblia, meus irmãos, homens de Deus. Elias, quando estava orando, Elias era homem de Deus, porque já partiu da terra. E ainda partiu vivo, porque foi tomado numa carruagem de fogo, no redemoinho, para o céu, vivo, porque ele andava com Deus, assim como Enoque. E nesse texto a Bíblia fala sobre Elias também. Ou seja, Elias, quando estava na terra, ele orou, e a Bíblia fala que durante 6 anos e 6 meses não houve chuva e nem orvalho sobre a terra, porque a palavra do homem de Deus, segundo a vontade de Deus, pela fé, pela obediência à palavra de Deus, Deus ele responde. Então, quando você obedece a Deus, quando você vive para Deus, quando você crê em Deus, você pode ter certeza que a sua oração diante de Deus, ela não é desprezada, ela não é rejeitada, porque você está obedecendo a Deus, porque você está crendo na palavra de Deus, porque você está se submetendo à palavra de Deus. Então, quem se submete a Deus, quem obedece a Deus, Deus ele responde oração, Deus ele realiza sonhos, Deus ele concretiza planos, Deus ele faz até muito mais do que o homem e a mulher pedem na oração, porque ele é obediente, porque ela é obediente. Então há um preço a se pagar quando você ora, quando você jejua, e o melhor do que o preço é o resultado que você tem de orar, de jejuar, de viver uma vida separada. Você é alegre, você é feliz, você tem Deus na sua vida, você sente a presença de Deus, você se alegra e você vive uma vida que muitos queriam viver, mas não conseguem por não ter Deus, por não viver na obediência da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, enquanto Zacarias orava pelo lado de dentro, buscava a Deus pelo lado de dentro e a multidão pelo lado de fora, apareceu um anjo em pé à direita do altar de incenso. Ou seja, isso foi o fruto de quem estava orando do lado de dentro, quem estava orando pelo lado de fora. Então entenda que a sua oração ela tem poder. A busca que você está tendo diante de Deus em prol da libertação da sua família e de alguém da sua casa não é em vão, tá? Deus está te mostrando que não é em vão. E Ele vai enviar a comissão de anjos, Ele vai enviar a providência do céu para responder a sua oração e te mostrar que o que você faz para Ele não é em vão. Para o homem pode ser em vão, mas para Deus não é em vão. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, quando Zacarias o viu, ele ficou perturbado e foi tomado de temor. Quando Zacarias viu o anjo Gabriel, ele ficou tomado de temor, porque o mundo espiritual é muito forte. Meus irmãos, Maria, quando o anjo Gabriel também foi na casa dela, aonde ela estava, e apareceu para ela e disse, Pai seja convosco, o Senhor é contigo. E tu és bendita entre todas as mulheres. Ela, a Bíblia fala que ela ficou temerosa com que saudação seria aquela, ou seja, ela ficou temendo. O que esse anjo veio falar comigo? O que esse anjo veio trazer para mim? Mas o anjo, pelo rosto dela, sabendo que ela estava temendo, disse as mesmas palavras. Não temas, Maria. Não temas, eu vim trazer coisas boas. Eu vim trazer uma notícia nova
para a sua vida, o nascimento de Jesus. Só que nesse texto aqui é o nascimento de João. Então, o anjo disse para Zacarias a mesma coisa que disse para Maria: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, sua esposa te dará um filho, a quem darás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Olha o que o anjo falou para Zacarias. Falou que Zacarias teria prazer e alegria, mostrando que ele seria pai. E disse que também João teria prazer e alegria, e que muitos se alegrariam com o nascimento de João. Sabe por quê? Porque Isabel era estéril. Então o povo, o ser humano, vê uma mulher que não podia ter, é motivo de alegria. Sabe o que Deus nos ensina através dessa palavra? É que nesse momento você pode não ter nada, nesse momento você pode não estar sentindo nada, mas pelo poder da palavra e do nome de Jesus na sua vida, Ele vai fazer você ter, Ele vai fazer você ser alguém, e muitos vão se alegrar com a sua vida. Muitos vão se alegrar com a mudança da sua vida. Muitos vão se alegrar com o seu posicionamento, com a vida santa que você viverá a partir de hoje, com a autoridade e o poder que Deus vai te usar a partir de hoje. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o anjo disse que João seria grande diante do Senhor, não diante dos homens. Ser grande diante de homens é você ser rico, é você ter posição social, é você ter condição financeira. Isso é ser grande diante de homens, diante do ser humano. Só que para Deus, ser grande, você não precisa ter nada. Ser grande, você não precisa ser bonito. Diante de Deus, ser grande, você não precisa ter pessoas ao seu lado. Para você ser grande diante de Deus, você não precisa ser uma pessoa bem-sucedida. Basta você ser simples, humilde. Basta você ser uma pessoa que reconhece que é fraca, que é pecadora diante de Deus, que você já é grande. Louvado seja Deus. Então, João, ele era diferente de todos os seres humanos que estavam nessa terra. Porque a Bíblia fala também que não haveria nenhum profeta semelhante a João. João era único. E ele não bebia vinho nem bebida forte. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da mãe dele. Ou seja, antes dele nascer, Deus encheu ele de poder e de autoridade. Meus irmãos, isso é chamado. Isso é chamada para a vida de quem tem. E quem saiba, você que me ouve, tenha um chamado, um propósito de ser pastor, de ser obreiro, de ser um adorador na presença de Deus, um homem compromissado com a obra. E talvez você não saiba e não entenda ainda que Deus, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para você ser cheio do Espírito Santo de Deus e não beber vinho, não beber nada forte, não se contaminar com coisa errada, não viver com coisa errada e ser usado por Deus nessa terra. Louvado seja Deus. No versículo 17, o anjo disse que ele, João Batista, iria diante do Senhor, iria na frente do Senhor, ou seja, para preparar o caminho, porque foi essa a missão de João.
no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar um povo para o Senhor. Ou seja, ele veio na virtude e no poder de Elias. Sabe como é que Elias era? Elias, quando estava na terra, ele não tinha medo, não. Ele não tinha medo do homem, não. Ele não tinha medo de problema, não. Ele era ousado, ele ia para cima do problema, ele não corria do problema. E João Batista, ele perdeu a cabeça dele, ele morreu, ele perdeu a cabeça dele, porque ele era ousado e ele denunciou o pecado de Herodias, que era mulher de Herodes, porque Herodes estava casado com a irmã do seu irmão Filipe. Então, por ele denunciar e não ter medo de morrer, ele perdeu a cabeça, ele perdeu o pescoço, porque ele era ousado. Então, ele foi colocado na terra para converter os corações dos desobedientes à prudência e para preparar um povo para o Senhor. Então Zacarias perguntou: como terei certeza disso? Porque eu sou velho e a esposa é em idade avançada. A mesma coisa que Maria questionou: como que eu vou ser mãe? Como que pode? Mas o anjo, ele deu vitória. Então, meus irmãos, é um texto muito grande, que contém uma informação muito grande, e que por motivo de hora eu não posso concluir esse texto para os irmãos, mas que os irmãos ficam com esse texto no coração, que os irmãos ficam com essa palavra no seu coração, que você deixe Deus te usar, que você não desacredite da palavra de Deus, do que Deus está falando, para que você viva coisas novas, no nome de Jesus.